estava acontecendo na prática? O desemprego aumentou, já na constância do governo Bolsonaro, não tem perspectiva de a economia crescer, e se está o mercado, que o Meirelles de vez em quando dá um valor danado e tal, é a coisa mais cega que pode existir. Começa o ano dizendo que o país vai crescer 3 pontos. Não tem perigo do Brasil crescer. Dos anos 80 para cá, o Brasil cresce 2 pontos em média. Vamos ter clareza, vamos dar uma distânciazinha do objeto observado. Do ano 80 para hoje, o Brasil cresce 2,2% em média. E a população cresce 1,7% em média, no mesmo período. Se fosse justa a distribuição de renda no Brasil, nós estaríamos parados. Mas nós, no Brasil, chegamos ao paroxismo em que 5 brasileiros concentram a renda equivalente dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E por que um homem experimentado como o Meirelles fica assim? Uma coisa exótica, uma recessão profunda, a maior da história do Brasil, as coisas tudo, o desemprego alopra para 14 milhões de pessoas e aparece uma coisa como a inflação. Ora, isso está na nossa cara, é que os preços brasileiros são indexados ao câmbio. Vai olhar o que aconteceu com a taxa de câmbio ao longo desse tempo e você vai entender. A Dilma, quando tomou posse, a taxa de câmbio estava 1,75 a valor constante. Quando ela foi derrubada, a taxa de câmbio estava 4,30 a valor constante. Se o Lula aumentou em 4 vezes a capacidade de consumo do povo brasileiro, em termos relativos, a Dilma diminuiu pela metade. Por isso, e o Fernando Henrique lá atrás é o mesmo filme. O real aconteceu, foi um truque, bem intencionado, muito tecnicamente muito bem feito, mas era um truque. Qual era o truque? Percebemos finalmente que congelar preço, tabelar preço não funciona e que existe um preço relativo, que se eu mexer com ele e eu posso fazê-lo de forma suja e clandestina, eu controlo os outros todos, a taxa de câmbio. Compreende? Aí nós lançamos o real a 1 por decreto. A taxa nominal brasileira de câmbio, quando o real foi lançado pelo Fernando Henrique, e eu sei que os técnicos todos eram todos contra o plano. Noites tenebrosas de discussão, por isso que eu virei ministro. Os técnicos todos, olha, não há a menor condição. Se lançar o plano sem antecedência das reformas, diziam eles, André, Pécio, é Baixa, Bracha, Bresser, todos eles, vai ser a maior hiperinflação do mundo. Porque a premissa era, qual? Nós vamos lançar uma moeda nova, conversível ao par com o dólar, e quem duvidar venha buscar que nós resolvemos. Para isso, nós botamos a taxa de juros lá no planeta Marte, que tinha a tarefa preventiva de prevenir explosão de demanda agregada, que no Brasil não funciona como os manuais de economia. Por quê? Porque ninguém sabe o que é picar 12 vezes sem juros, ninguém sabe o que é Casa Bahia, ninguém sabe o que é, sabe, o Ricardo Eletro, ninguém sabe. Tenta comprar aqui nos Estados Unidos com cartão de crédito e mandar repartir em 6 vezes. Vocês já viram isso? Alguma vez? Sabe quanto é o juro no Brasil? Do Visa, uma bandeira americana, do Mastercard, uma bandeira americana, do American Express? 486% ao ano. Sabe quanto é no Brasil, aqui nos Estados Unidos? 8%. Isso tudo é regulatório. Isso tudo é regulatório. O Brasil concentrou ao longo dos governos Fernando Henrique e Lula, sociais-democratas, sociais-liberais, queiram classificar como for, autorreferidos de esquerda, não há precedente na história do capitalismo. 5 bancos concentram 87% de todas as transações financeiras e operam como cartel, como oligopólio. Ciro, mas espera aí. Qual, na opinião do senhor, é a pauta prioritária do governo? Veja bem, o Brasil, se o Brasil quiser sair dessa encalacrada, se nós não crescermos, eu vou terminar, 5,7% este ano e o ano que vem, o que é absolutamente provável que não acontecerá, nem remotamente, nós teremos a pior década em 120 anos. Esta solucionática, como dizia o Dada Maravilha, está errada. A compreensão do problema, tudo essas caricaturas tem que ser resolvido. O sistema tributário estúpido, burocracias horrorosas, etc. Mas um problema brasileiro fiscal, por exemplo, está interditado o debate no Brasil. Se nós introduzíssemos, conforme as melhores práticas internacionais, com exceção do Brasil e da Estônia, um tributo sobre lucros e dividendos, a gente arrecadava 70 bilhões de reais no ano. Todos os países do mundo fazem, menos o Brasil e a Estônia. Eu, ministro da Fazenda, com o Itamar, cobrava. Fernando Henrique revogou e anos de governo petista mantiveram essa excrescência do sistema tributário brasileiro. Então, eu criei uma alíquota mais progressiva de 35% para as grandes rendas, no imposto de renda. Aqui nos Estados Unidos é muito mais alta.
para poder diminuir para baixo. No Brasil, porque a tabela de desconto do imposto de renda está congelada, nós estamos cobrando imposto de renda de quem ganha R$2.000. E quem ganha super executivo, faz um tipo de contrato, pessoa jurídica, tudo fraude. O William Bonner, não é culpa dele, a lei é assim. O William Bonner, todo mundo sabe que é funcionário da Rede Globo. Pois bem, é uma empresa que recebe o salário do William Bonner. Aí todo mundo que é assalariado no Brasil paga 27 mil, o William Bonner paga 15. Quer resolver o problema? Vamos falar sério. Aí vai fazer o quê em cima? O Brasil tem 386 bilhões de reais anuais de renúncia fiscal. Anotaram aí? 20% disso, junto com o imposto sobre lucros e dividendos, zero o déficit primário. Isso é praticável em um ano. Um ano. Por isso que eu evitei, de propósito, não falar tanto sobre os filhos, que é a pergunta. São um bando de deslumbrado. Não, do são um MEC, bando de deslumbrado, né? Filho de um despreparado, de um traidor da pátria, que está entregando o Brasil sem nada. Como é que pode? Vem nos Estados Unidos, bota um general brasileiro no vice-comando do Exército Sul dos Estados Unidos. Vem nos Estados Unidos e aceita, sem contrapartida nenhuma, que os americanos controlem um pedaço do território brasileiro, numa área sensível, que tem potenciais extraordinários para o Brasil, se nós desenvolvermos uma tecnologia própria de lançamento de satélite, à base de Alcântara. Vem nos Estados Unidos e entrega uma cota de importação de trigo de 750 mil toneladas de trigo subsidiado, que vai dizimar a triticultura brasileira, que não tem o padrão, nem a eficiência, nem o subsídio que tem os americanos. Em nome de quê? O Brasil convidado para a OTAN? Fazer o quê na OTAN? Nós estamos no Atlântico Sul, a não ser um pedacinho do Amapá, que vocês talvez não saibam, fica no hemisfério norte. Isso não é suficiente para nos meter em confusão de neocolonial no Oriente Médio. O Brasil aceitou, o Brasil, agora com essa gente, insultou a China, que está no meio de uma queda de braço pesada com os norte-americanos, sob o ponto de vista de comércio industrial. E os chineses que não vão fazer isso muito tempo, mas vão fazer para liquidar o Bolsonaro. Isso é coisa, conjunturalmente, vão optar a opção de preferência comercial das nossas commodities para vender para os americanos, descomprimindo a briga com os americanos e dando uma lição lá embaixo no Brasil, porque eles vão voltar para o Brasil, porque eles não vão entregar aos americanos segurança alimentar para eles. E esse é o mundo. E nós temos um imbecil.